Olá, venho com mais um Deus em Gotas aqui para mais um aprendizado na semana. E caiu na Bíblia Neemias 9. Neemias falando aqui sobre tudo que Deus é misericordioso, como que ele se comportou, ele reconhecendo tudo aquilo da bondade de Deus e falando que com toda aquela bondade, Deus é abrindo o mar para livrar Israel do Egito, dessa escravidão, daquelas mortandade que tinha, né, daquelas regras fortes sobre eles como escravos. Deus libertando eles, mandando para o deserto, mandando que durante o dia a nuvem os cobria, à noite vinha aquela tocha de fogo que os esquentava, tinha fome, vinha um maná, que era aquele alimento que vinha do céu, tinha sede, batia o cajado na rocha, saía água para saciar a sede de todos eles. Deus foi tão misericordioso, tão bom em todos os momentos. Aí quando veio presencialmente mandar aqueles mandamentos bons para todos nós, que nós sabemos até hoje quais são. Né? Mesmo assim, o povo naquela época foi muito rebelde, o povo foi muito mal, o povo não acreditou. Enquanto estava lá recebendo todo aquele mandamento, o que aconteceu? Quando voltou, o povo estava lá fazendo um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro era o Deus. Então, assim, Neemias está colocando aqui como Deus tem a misericórdia, tem paciência, Deus tarda a dar o castigo, Deus se alegra, né, se você mudar, se você tem muita paciência conosco, né? Então, aqui fala algo que fala assim, no 6, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então aqui todos respeitam Deus, e Deus fez tudo que nós possamos imaginar, e o que nós não nem pensamos imaginar, Deus criou. Deus criou criaturas, coisas maravilhosas. Deus nos deu permissão de tudo. Então, esse trechinho nos faz pensar o quão ingrato nós podemos ser perante toda essa criação maravilhosa, né? Ou mesmo em situações onde pessoas ingratas podem ser ingratos com você, né? E por que você vai querer ser diferente de Deus? Deus que pune, Deus que vai avaliar cada um. Deus que vai ali julgar as pessoas. E quando nós temos que agir perante qualquer situação na nossa vida, haja como Deus. Seja ali fazendo o seu melhor, fazendo o que você pode, criando coisas, colocando coisas maravilhosas no seu dia a dia, independente do cenário que você vive. Então essa é a lição que nós tiramos desse dia aqui, Neemias, que veio ali fazer a reconstrução escolhido, né, por Deus para fazer a reconstrução de Israel, de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, e que tinha sido devastada. Então, Neemias fazendo essa conclusão, como Deus é justo, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso. Então, é algo para a gente pensar, por mais que os filhos de Deus não reconheceram o que ele fazia naquela época, foi tanta injúria, né? Tanto absurdo que eles fizeram vendo todo aquele milagre, mesmo assim não acreditando, porque eles queriam ver para quê? Para crer. Eles queriam ver. Então, meus irmãos, tem coisas que a gente não consegue ver. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente sente, a gente crê que a gente tem algo a mais ali. Isso é a fé. Né? Aquela pessoa que quer ver para crer, que em São Tomé, só vendo para crer, né? É uma pena não testar esse dom, né, que Deus nos deu, que é essa intuição, que é essa força que você acredita que é algo muito maior que você, que a gente é muito pequeno em relação a esse mundo maior, essa coisa maior que existe no universo, de força, de coincidências que não são coincidências, de encontros maravilhosos, de você pensar em uma coisa, já acontecer aquilo para você. Você tem muita firmeza no seu pensamento, nas coisas
e aquilo acontece. A lei da atração, seja o que você quer falar, é a tua fé, né, fazendo aí acontecer coisas na sua vida. Então, Deus é assim. Deus, ele, naquela época ninguém ouvia, mas todo mundo queria uma prova. Então, não queira essa prova. Seja você a força, seja você a fé, seja você aquele que crê, né? Aquela que está ali para fazer a diferencial na vida dos outros. Independente do cenário que você vive, como eu estava falando, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, não seja a pessoa maldosa, não seja a pessoa injusta, não seja o ingrato ou a ingrata. Seja você a pessoa certa, a pessoa que veio para criar, para trazer coisas novas para as pessoas, trazer coisas boas. Porque aquele que fez errado com você, não vale a pena você entrar nessa energia negativa. O que você tem que ver é que você está ali para criar coisas boas, fazer coisas maravilhosas, que Deus se orgulhe de você. Que você tem aí como colocar no seu dia a dia atitudes maravilhosas, orações para as pessoas, pedir para Deus perdoar aquelas pessoas que elas não sabem o que estão fazendo. Mas você não tenha raiva de ninguém. Você pode se afastar, mas não tenha raiva. Não cultive esse sentimento de dor, esse sentimento ruim. Pessoas podem errar muito com você, podem sair falando mal de você. Geralmente as pessoas fazem mal para você, estão injustas com você, elas ficam com raiva de você e se afastam também, né? Elas não aceitam ser repreendidas e também não aceitam a correção, né? Que a gente possa dar para aquela pessoa. Então a pessoa pode te enganar, a pessoa pode te passar a perna, passar para trás, e a pessoa ainda acha que você tem que aceitar. Não, você não precisa aceitar, mas você não precisa ter ódio, nem raiva, nem revidar. Então se afaste daquelas pessoas, que Deus os abençoe, que Deus coloque aquelas pessoas no caminho certo de luz, e você vai fazendo o seu, simplesmente o seu. Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos, não adianta a gente querer revidar o ódio, revidar a inveja, revidar a injúria que te fizeram, né? O que adianta? É que nem esses dias eu amanheci meu carro todo riscado na lateral, num dos lados, né? Então você fala assim, poxa, você olha assim, você fica imaginando você fazendo aquilo, né? Eu não seria capaz de riscar o carro da pior pessoa do mundo, que eu detestaria daquela pessoa, que fizesse a pior coisa para mim. Eu não teria a capacidade, nem chegaria a me rebaixar tanto a esse ponto de ter uma índole tão baixa, né, tão ruim, querendo riscar o que é do outro, estragar o que é do outro, pegar o que é do outro, é do outro, né? Então vamos respeitar, né, os limites, as coisas dos outros. Então não cabe a você. Então eu não me imaginei naquela situação jamais e tive dó de quem fez aquilo, ou por inveja, ou por raiva, ou por ser muito pequeno na forma de agir na vida, né? Uma índole muito perversa, muito baixa, muito ruim, tenho ainda um caminho muito grande ainda para percorrer na vida, né? Para crescer. Então isso é coisa material, isso passa. Mas aquilo que a índole que está dentro do coração da pessoa, aquela maldade que está no coração da pessoa, coitada, essa aí ela vai levar por muitos anos, muito tempo, para aprender a respeitar, ser respeitada, né? Porque aquilo que você planta, aquilo que você vai colher ali na frente. Então, deixa que cada um olhe a sua vida, o que você está colhendo, né? Então, só você ver os resultados, o que a pessoa está colhendo, o que a pessoa está plantando, então ela está colhendo. Se ela está passando por maus bocados, não é porque ela está passando por maus bocados que ela é uma pessoa boa, que ela fez tudo certo, né? Que ela é uma coitada ou um coitado. Muitas vezes está passando por tudo isso, passando depressão, raiva, ódio, inveja, choros, reclamando da vida, sendo uma pessoa que não está dando nada certo na vida dela. Por quê? Porque é uma pessoa de índole ruim, tem muito para aprender ainda a ser humana, a ser gente, a ser uma pessoa de Deus. Então aqui, Deus é tão misericordioso que Ele nos traz tanta coisa boa quando acontece uma injúria com o filho dele, né? Ele pune aquele que é o ruim. Então descansem no Senhor, entregue tudo na mão dele, que tudo ele vê, todos os atos ele sabe. Então quando acontece algo de mal na sua vida, independente do que seja, por mão de outra pessoa, desde que ela se
ela preste as contas dela com Deus. Não é a tua parte você fazer, entrar naquela energia ruim e fazer a mesma coisa. Seja mais que isso, seja maior que tudo isso. Seja luz, seja Deus em você, em vida, porque nós temos a vida. Olha que presente que Deus nos dá. Deus, que é esse ser lindo e maravilhoso, nos deu a vida. Ainda nós temos a vida, ainda nós estamos na vida, nós estamos em vida. Eu não vou perder tempo estragando nada de ninguém. Eu vou simplesmente agradecer a Deus e fazer o meu melhor para que o universo traga o melhor que Ele pode trazer para a minha vida e daqueles que estão em volta de mim. E que Deus seja, assim, esse instrumento na nossa vida sempre, de esperança, fé, de amor, de união e de felicidade, porque é Deus que nos traz a felicidade, é só com Ele. Um grande beijo no coração, uma semana mais que abençoada para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.